Meus irmãos, sejam bem-vindos ao encontro semanal, examinando as Escrituras. Uma boa noite a todos vocês. Paz e graça do Senhor Jesus seja convosco. Nós estamos estudando o livro de Judas, na verdade uma carta, a carta de Judas. Que esta é uma pequena carta, não precisa nem falar, porque são apenas 25 versículos. Nas últimas 2 semanas, viemos tratando o pano de fundo desta carta, o contexto dessa carta, alguns dos propósitos pelos quais essa carta foi escrita. Então, nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre a principal heresia combatida pela carta. Aliás, a carta mostra esse panorama da apostasia já nos primeiros anos da igreja, né? Uma igreja primitiva ainda. E nós vimos também a questão do autor. Quem era esse autor? Identificamos nas Escrituras todas as passagens que se relacionam ao seu nome, à sua pessoa. Consultamos a tradição da igreja a fim de entender quais eram as principais dificuldades que essa carta enfrentou para ser canonizada. Citamos alguns pais da igreja que já a tinham como canônica logo no início da igreja. Portanto, hoje nós pretendemos entrar no texto bíblico e explicar versículo por versículo, a fim de que quando nós formos montar os nossos sermões, debaixo de oração e busca de Deus, possamos compreender o que o texto diz. Então, a partir da compreensão, formular os nossos sermões. Inclusive, nosso irmão Nelson havia dito, eu quero escrever o meu sermão, né? O pastor disse, olha, eu quero depois de estudar, escrever o meu sermão. Portanto, acredito que de posse desse conhecimento, poderemos sim escrever e redigir bons sermões, pregar bons sermões, ok? Sermões genuinamente bíblicos, apoiados numa exegese correta, extraindo sempre o sentido do texto, ok? Lembrando que o estudo do texto não tem como objetivo mecanizar a pregação, ou o sermão, ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, o estudo vai nos fazer nos manter em cima do texto. Há um conselho bíblico onde o próprio Deus, ao chamar Josué, diz, não aparte a sua boca o livro desta lei. Antes, não ande nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, segue o caminho da palavra, ok? Vamos ler o texto bíblico e aí, daí em diante, a gente começa a falar os comentários acerca de cada versículo. Judas, por favor. Algumas considerações que fizemos também, enquanto os irmãos estão procurando o texto, é que existem muitos textos bíblicos que, se assim posso dizer, são desprezados pela maioria dos cristãos e dos leitores da Bíblia. A carta de Judas é um desses escritos que poucas pessoas têm assim, o prazer de conhecer a dimensão da mensagem escrita nele. E muitos escritores, muitos leitores, melhor dizendo, não tendo a compreensão, chegam a pensar que por um livro, uma carta ser pequena, dão a ela um valor pequeno também. Antes mesmo de estudar, eu não imaginava o porquê que alguns profetas eram tidos como profetas menores. Eu achava que era o grau de importância, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Então o fato de algumas cartas serem pequenas não está relacionado ao seu teor nem ao seu valor. Ok, irmãos? Mas a carta de Judas, infelizmente, é uma carta pouco lida, pouco pregada, pouco compreendida e que precisa ser entendida melhor. Nós sabemos que ela tem uma relação íntima com a carta de 2 Pedro. Nós fizemos uma cruzadinha na semana passada, vocês puderam ver a intimidade desses 25 versículos com o 2º capítulo de 2 Pedro. Aliás, há uma questão entre essas duas cartas, porque alguns acreditam que Pedro tenha sido escrito primeiro e sido a base dessa carta. E existe um outro grupo que acredita que essa carta foi escrita primeiro, e então Pedro usou como base. Eu sou a favor da primeira versão, em que Pedro já estava escrito,
e então Judas, de posse do conhecimento da doutrina apostólica, redige a sua carta. Aliás, 2 vezes nessa carta ele cita a ideia dos leitores observarem aquilo que já havia sido dito aos leitores. Perfeito, meus irmãos? Ok. Seguindo o conselho que venho dando aos irmãos, nós vamos ler corrido os 25 versículos e vamos falar sobre apenas 3 versículos essa noite, ok? Vamos lá. Começando do começo. Eu vou aproveitar o ensejo e vou ler essa na versão King James. Eles foram mais felizes na tradução. Olha lá. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades ou dissimulações. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos, com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porquanto trilham o caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá, ou Coré. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o amor, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para os quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando
Dominados por seus próprios desejos impuros, sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar os seus objetivos. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haveriam zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades ou concupiscências. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim salvai a outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso, meus irmãos, para vos impedir de cair, e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador. Sejam a glória, majestade, poder, autoridade por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado. Como vinha dizendo para vocês, uma carta pequena, mas com uma mensagem poderosíssima. Uma carta pequena, escrita por quem conhecia de perto o nosso Mestre Jesus. Uma carta pequena, mas com conteúdo que poderiam encher dezenas de livros. A carta de Judas. Algumas particularidades a esse texto bíblico passaremos a dizer. A primeira é que o escritor apresenta de cara o seu nome, que dá nome à carta. Nós estudamos que Judas é um nome muito popular, comum, na época de Jesus, nos tempos bíblicos, por vários motivos. Um deles, o fato de ter um herói judaico chamado Judas Macabeu, que consequentemente motivou muitos pais dos tempos bíblicos a darem o seu nome aos seus filhos de Judas. O nome Judas é também uma transliteração do hebraico Judá. Acho que o seu quarto ou quinto filho de Jacó recebeu o nome de Judá, que consequentemente a tribo herdou o nome deste Judá, que quer dizer louvado pelo Senhor. Depois dos exílios, todos os judeus, independente da tribo que fosse, acabaram recebendo o nome de judeu. Pois o nome judeu também vem desse termo, Judá. Como saber que Judas é? De que Judas nós estamos falando, sendo que o Novo Testamento apresenta pelo menos 6 Judas? Como descobrir? Se nós fôssemos por exclusão, retiraremos de cara um deles. Qual? Exatamente. Então, sabemos que desses 6, com quase absoluta certeza, ou absoluta certeza, se assim pode dizer, não foi Judas Iscariotes, correto? Mas nós temos outros Judas, como Judas o Galileu, de Atos 5,37, Judas de Damasco, em 9,11, Judas de Antioquia, ou Barsabás, em 15,22. Nós temos também o Judas, irmãos do Senhor. Abram comigo, por favor, a Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 55. Vamos então entender de que Judas nós estamos tratando aqui.
Judas 13, versículo 55. Judas ou Mateus? Mateus 13, 55. Foi exatamente o que eu disse, pastor. Mateus 13, versículo 55. Vamos lá. Ok. O fato é que Jesus Cristo, ele é desprezado na sua própria cidade, na sua própria pátria, e também é desprezado pelos seus próprios irmãos. E nós vamos ver nesse texto bíblico, primeiro, é que Judas, não é este o filho do carpinteiro? Então as pessoas, ao verem Jesus proclamando o evangelho, desprezaram ele. Mas não é esse o filho do carpinteiro, José? Não é a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós temos aqui um outro Judas. O Judas que é irmão de Tiago. Então como que eu posso afirmar, por exemplo, que o Judas que escreveu a carta é o irmão de Jesus? Ou pelo menos o meio-irmão de Jesus? Porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, enquanto os demais irmãos dele foram concebidos por José. Perfeito, irmãos? Então ele é meu irmão. Se nós voltarmos para o texto de Judas, a Bíblia diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quer dizer, Judas não fala muita coisa sobre o autor, porque Judas era um nome comum. Servo de Jesus Cristo também não dá tanta luz para nós assim, porque haviam vários servos de Jesus. Agora, ele diz que é irmão de Tiago. E no Novo Testamento, apenas um Judas aparece ao lado, sendo mencionado como irmão de Tiago. É ele, Judas, irmão de Jesus. Então em Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3, que é uma passagem correlata, Marcos 6, 3, aparece Judas ao lado de Tiago. Quer dizer, nós estamos falando aqui de um homem, Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. E aqui é interessante a gente trazer algumas informações, porque nos surpreende olhar esse homem escrevendo essa carta, sendo que a princípio Judas havia sido vivido em oposição ao ministério de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de João, vai lá comigo, por favor. Olha só. Na verdade, com exceção de José e Maria, todos os irmãos de Jesus faziam oposição ao seu ministério no início. Chegaram a dizer que este até delirava com essa pretensão de ser o Messias, com esse sonho de Messias. Olha só, no capítulo 7, está falando da incredulidade dos irmãos de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Engraçado, né? Que Jesus estava sendo prometido de morte na Judéia, e os irmãos diziam: vai para a Judéia, né? Corre lá para a Judéia. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então é interessante falar isso a respeito desse autor, a respeito de Judas, porque durante todo o ministério terreno de Jesus, os seus irmãos não criam nele. Então esses homens viveram muitos anos, pelo menos 3 décadas com Jesus. E isso não foi capaz de convertê-los, de mudá-los, de transformá-los. Eles apresentavam oposição, eram antagônicos ao ministério do seu irmão. Quem sabe, conjecturando, Maria não dizia: meu filho, não fale assim do teu irmão. Eu tive a visita do anjo, teu pai também. Esse menino é o prometido de Israel. Ô mãe, cresceu comigo, Jesus cresceu com a gente aqui, mãe. Que é isso, mãe? Ou quem sabe não diria até o próprio irmão. Você também Messias, você Messias. Correu junto, brincou junto.
toda a convivência de Jesus com esse homem, isso é conjectura, não há em nenhuma parte da escritura que eu estou dizendo, mas podemos imaginar as coisas do dia a dia, né? Nós não dizemos isso para o nosso irmão às vezes, né? Oh, mas você, você me poupe, né? Pois é, Judas, ele não creu em seu irmão durante todo o seu ministério terreno. Mas a tradição da igreja diz que, possivelmente, depois da ressurreição, depois de terem velado Cristo, acompanhado os seus algozes ali chicoteando, flagelando Jesus, açoitando Jesus, a condição que aquele homem ficou, pendurado na cruz. Pense a família, pense para consolar Maria. A certeza era de que o seu irmão, com os seus planos, com o seu desejo, com a sua ideia de Messias, havia sido executado. Mas 3 dias depois, este aparece vivo para Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. São unânimes os teólogos em dizerem que esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que a partir daí acontece uma reviravolta na família de Jesus e todos eles se convertem. Todos eles passam a crer, passam a acreditar. Não, mais do que isso. Eles passam a ser corpo integrante da cúpula ali apostólica. Isso é tão verdade que Tiago assume a liderança da igreja ao lado dos apóstolos. Vamos observar uma coisa? Vamos abrir em Tiago capítulo 1. Vamos ver a semelhança das saudações de ambos os irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 1. Vejam, meus irmãos. Tiago 1, 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Olha só, Judas, eu vou ler os dois, tá? Judas, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Uma coisa interessante, irmãos, é que estes irmãos, embora não tivessem se identificado com o seu irmão em seu ministério terreno, por não acreditar, por não crer, por duvidar daquilo que estava sobre a vida do seu irmão, agora também não se identificam como irmãos. Olha que interessante. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O fato dele citar Tiago aqui é possivelmente porque ele também não era um dos mais conhecidos líderes, pastor do seu tempo. Mas Tiago era. Porque lá no capítulo 15 de Atos, no primeiro concílio da igreja, quando os apóstolos se reúnem para deliberar o que deveriam fazer os novos convertidos, depois de Pedro falar, Tiago toma a palavra e no versículo 22 do capítulo 15, se vocês observarem, a Bíblia diz que é acatado o que Tiago havia dito. O que mostra a sua proeminência diante dos apóstolos. Diz assim, ó, no versículo 13 diz assim, no versículo 13 do capítulo 15, e havendo-se eles calado, eles quem? Os apóstolos, e também Paulo e Barnabé, tomou Tiago a palavra dizendo, varões irmãos, ouçam-me. E lá no versículo 22 diz assim, quando ele acaba de falar, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões. E aí é acatado aquilo que Tiago havia dito, que os novos convertidos não poderiam ser pressionados, senão orientados a que abandonassem a prostituição, os ídolos e a carne sufocada. Percebam, meus irmãos, que tanto Judas quanto Tiago agora consideram mais importante a sua ligação espiritual com Cristo do que a sua ligação física. E aqui é uma verdade, que toda ligação espiritual é mais forte e poderosa do que qualquer ligação humana e material. Então, eles agora dizem assim, porque Judas poderia ter dito assim, irmãos,
Judas, servo de Jesus Cristo, aliás, irmão dele também. Não haveria mal nenhum nisso, é verdade. Irmãos, Judas, servo de Jesus Cristo, e seu irmão, irmão também de Tiago, bispo de Jerusalém. Poderia ter dito. Mas logo no início nós vemos a tremenda transformação na vida desse homem e esse sinal de humildade. Podendo-o fazer, não usou essa prerrogativa. Antes disse, Judas, servo de Jesus. E ele cita Tiago para trazer consigo a autoridade do seu irmão. Não que este não tivesse. Não que este fosse um fanfarrão e de que ninguém acreditaria em sua palavra. Não. Mas para balizar de que ele falava também em nome dos apóstolos. Que ele também falava em nome dos líderes da igreja. Judas, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, vou reiterar o que já dissemos, é doulos. Os apóstolos costumavam se apresentar com essa palavra, doulos. Doulos é escravo. E alguns estudos que andei pesquisando, todos se perguntam por que os corretores, os editores da escritura no português, ousam suprimir essa palavra. Qual o problema de colocar essa palavra? Eles preferem servo. Mas servo tem uma conotação muito mais amena e traz uma ideia de remuneração por aquilo que se faz. Como os súditos, como os servos da realeza, né? Que carregavam as coisas, faziam, limpavam, lavavam, a troco de uma moeda. Não é desse servo que Judas está falando. A palavra grega para servo aqui é doulos. E aí eu vou fazer uma leitura aqui. No original, doulos, grego, escravo, perda absoluta da vontade pessoal. Total absorção de personalidade humana por outra. É quando uma pessoa vive inteiramente, completamente, em função da outra pessoa. Não tem qualquer direito. Ele entregou a sua vontade completamente ao seu Senhor. É muito bem expressado em Gálatas 2:20, quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que outrora vivia na carne, fazendo a vontade da minha carne, atendendo às concupiscências da minha carne, agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, os escravos não tinham qualquer direito, não tinham privilégios e nem vontade própria. Espiritualmente quer dizer dedicação absoluta, entrega total da alma aos cuidados do seu Senhor. Todos esses adjetivos que eu estou dando aqui, meus irmãos, cabem nessa única palavra, servo. Este era um homem que escrevia essa carta, um homem completamente dedicado, submisso, entregue. Paulo emprega essa palavra em Romanos 1:1 e também está presente em 2 Pedro 1:1. Agora eu vou estar latindo, mas eu fui dar comida, porque eles tinham levado. Só era capaz de levar esse título sobre si, meus irmãos, aqueles que haviam sido separados para uma obra específica. A obra do serviço ao Senhor. Este vocábulo, meus irmãos, subentende um serviço totalmente consagrado, pois um escravo, acima de tudo, deveria trabalhar para o seu Senhor. Então, quando lemos esse texto, temos que lembrar disto. Que este que escreve a carta, que outrora era oposto, era um opositor, agora era um servo. Ele não cria no ministério do seu próprio irmão, mas agora é servo do seu irmão mais velho. Aqui, irmãos, o sinal da transformação, da regeneração, da mudança, do caráter transformado. Foi isso que aconteceu com este homem. Ele era agora um servo. A palavra servo aparece na Escritura Sagrada neotestamentária pelo menos 125 vezes. No sentido metafórico, alegórico e também literal. Algumas passagens, como
Romanos 6,16, eu gostaria que você abrisse, por favor, Romanos 6,16. O Joaquim, por favor, 2 Coríntios 4,5. Raimundinho, por favor, Gálatas 1,10. Pastor, 2 Pedro 1,1. Pastor Nelson, 2 Pedro 2,19. E Simone, Apocalipse. Por favor, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Leia só mais uma vez, por favor, meu irmão. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Paulo está falando aos irmãos que habitavam em Roma, né? Aquele a quem vocês se submeterem, ou se colocarem como escravos, como doulos, como servos, você se torna um escravo deles, a quem vocês se submetem. E aí aparece a palavra no sentido negativo, né? Tem pessoas que são escravas do seu próprio pecado, da sua própria vontade, da sua própria concupiscência. Aliás, esta era a nossa condição antes de Jesus. E éramos escravos do pecado. Éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos trouxe para perto de si. Ele nos atraiu. O fato é que nós continuamos sendo escravos, mas de um novo Senhor. O nosso Senhor agora se chama Jesus. E não somos mais servos do pecado. Inclusive, os nossos membros, que outrora eram instrumentos de injustiça, agora são membros da justiça de Deus. A próxima leitura, por favor. Em Gálatas. Em 2 Coríntios, quer dizer. Porque não nos pregamos... 2 Coríntios, 4, capítulo 4 e 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aleluia. Palavras do apóstolo Paulo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. E nós, como seus escravos, como seus servos. Boa palavra esta. Perceba que os apóstolos se comunicavam dessa forma. Próxima leitura, por favor, em Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha, engraçado esse Paulo dizendo aos Gálatas. Eu estou persuadindo a Deus ou aos homens? Eu sirvo a Deus ou aos homens? Se servir ou querer agradar aos homens, não posso ser chamado servo de Deus. E se nós observarmos quando os religiosos do tempo de Pedro e João tentaram dissuadi-los ou persuadi-los a não falar de Jesus, eles disseram, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, pois em nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. E nem mesmo foi dado debaixo do céu um outro nome, por meio do qual o homem alcance salvação, senão o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo, eu obedeço a Deus, eu sou servo de Deus, nós somos escravos de Cristo Jesus. Próximo texto, por favor. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Conversando com meu irmão essa semana, ele reiterou uma informação importante. Os apóstolos citavam primeiro os seus nomes e em seguida os seus títulos. E Pedro ainda preserva na frente do seu título apostólico o título de servo, como Judas o faz. Sim, eu sou irmão, mas antes de irmão eu sou servo. Antes de irmão do bispo, eu sou servo. E Pedro diz, Pedro, servo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo.
Percebam a importância que eles dão e a ênfase que estes homens davam pelo fato de serem considerados escravos. E escravos, nesta época, era uma coisa comum. Muitos senhores tinham escravos. E eles eram escravos de Cristo Jesus. Apocalipse. Apocalipse... Tem um do pastor Nelson. Nelson, por favor, pastor Nelson, 2,19, né? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, se do tal faz-se também servo. Interessante que Pedro fala, corrobora e reitera o que Paulo havia dito, né? Se você se submete a alguma coisa, você se torna escravo desta coisa. E como lembrando os campos de batalha, Pedro também diz que aquele que é vencido, a este que venceu, torna-se senhor dele. E você é servo do que é vencido. Então, leia de novo, por favor, pastor. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. É isso, irmãos. Pedro está falando assim. Aquele que é vencido pelo pecado ou pela sua concupiscência torna-se servo desse. E ele cita, servo da corrupção. Não precisamos olhar muito longe em nosso país. Quanta gente serva da corrupção. E corruptores também. Porque não são só servos da corrupção, mas corrompem a outros. São mensageiros da corrupção, são evangelistas da corrupção, corrompendo a si e aos outros. Agora, em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aleluia. É interessante que a carta, o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, foi revelada para os servos. E por meio de um anjo foi dada a um outro servo, João. Então, percebam que a palavra aparece realmente muitas vezes, não dá para ler todas as referências, é um absurdo, são 125 referências pelo menos a respeito disto. Escravos do pecado, cativos de Satanás, para detrimento e prejuízo da própria alma. Assim éramos nós, irmãos. Éramos cativos do pecado. Éramos cativos da nossa própria vontade. Pois o homem, ao cair, perdeu a capacidade de decidir contra o pecado. Mas Cristo, irmãos, nos tirou das mãos de Satanás. Cristo nos tirou das garras de Satanás e nos transportou para o reino do seu Filho. Deus nos tirou de lá e nos trouxe para o reino da luz. E hoje somos servos de Jesus. Portanto, é isso que eu gostaria que os irmãos compreendessem quando lessem esse texto. Judas, servo de Jesus Cristo. Irmão de Tiago. Judas usa um recurso chamado tríade. Quem é músico aqui vai entender com grande facilidade o que eu vou dizer agora. Acordes são montados com 2 notas ou mais. Mas um acorde completo precisa de 3 notas. Um acorde de Dó, por exemplo, Dó, Mi, Sol. 3 notas. Então é um acorde completo. Judas utiliza várias tríades para falar a respeito da plenitude do assunto que ele passa a abordar. Inclusive, as pessoas conheceriam a completude desse homem quando lessem Judas, servo e irmão de Tiago. Então, tudo que precisariam saber a respeito dele é isto. É que eu me chamo Judas, sou um servo de Jesus, irmão de Tiago. Mas nada precisam saber senão disto. Então, vários recursos, esse recurso de tríade é utilizado por Judas no decorrer de toda essa carta, e vocês perceberão quando avançarmos nos textos bíblicos. O primeiro é, Judas, ele se apresenta com 3 palavras, ou com 3 expressões. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Então aqui é a primeira tríade que demonstra
a informação completa a respeito desse que escreve a carta. Ok. Vamos avançar. A segunda tríade, ainda no primeiro versículo, diz: aos chamados, queridos ou amados em Deus Pai e conservados na fé por Jesus Cristo. Aqui é interessante, irmãos, porque quando nós falamos de chamados, arremete ao passado. Arremete ao passado. Mas não só ao passado quando nós recebemos o Evangelho. Não só ao passado quando ouvimos a primeira pregação bíblica. Mas ao passado eterno. Quando Deus nos chamou na sua mente, na sua presciência, na sua onisciência. A palavra chamados aqui do grego é kletos. Selecionado. Escolhido pessoalmente. Então, a primeira tríade está relacionada ao autor, mas a segunda ao destinatário. É a estes a que me refiro, a estes que foram chamados. E chamado remete ao passado, quando Deus nos escolheu. Então é importante lembrar, meus irmãos, e glorificar a Deus por isso, porque nós fomos selecionados, fomos escolhidos, fomos elegidos, fomos chamados. O interessante aqui é que o chamado não está relacionado ao seu currículo, meu pastor. Não está selecionado ao seu currículo, minha irmã. Ah, olha, vou escolher a irmã Nena, lá da Rua 12, porque é uma serva de Deus, olha, ela é uma bênção, ela é fiel, ela é justa, ela é honesta, ela é dedicada. Não, não foi por isso. Não, o polaco, porque o polaco é um homem dedicado, honesto, bom pai, homem de família. Não foi por isso, irmãos. Não foi por qualquer obra que houvéssemos feito, mas foi pelo amor, foi pela graça e foi pelo beneplácito da sua própria vontade. Não que o houvéssemos amado, mas ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que os meninos estavam no ventre ainda, e Jacó não havia produzido qualquer coisa boa para que Deus o amasse e o escolhesse. Então quero passar a ler alguns textos bíblicos a respeito disso, para que os irmãos possam compreender ainda melhor o que pretendo dizer. Vamos lá. João 5:21. Ouçam. Apenas ouçam. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Aqui é interessante, irmãos, é como Deus nos chamou. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mortos em nossos pecados e ofensa, estávamos lá sentados na região da sombra da morte, então ele nos deu vida. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo, por quê? Porque assim como o Pai nos levanta dos mortos, nos dá vida, assim também o Filho, ou seja, Cristo aqui se identifica com o Pai em poder, em autoridade. Assim como o Pai dá, eu também dou. E era assim que estávamos quando Ele nos escolheu. Não foi por mérito, não é meritocracia, é graça. Então Jesus está dizendo aos chamados, aqueles que foram vivificados por Deus, aqueles que outrora estavam mortos, mas agora vivos, escravos, mas agora libertos, aos chamados. Em Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então vejam que esse termo aqui, chamados, quando Judas identifica os seus leitores, é necessário que vocês tenham essa consciência, meus irmãos, de que vocês foram chamados, foram eleitos, foram escolhidos, foram separados. Ao contrário do gnosticismo, que é uma doutrina deísta, com D de dado, que diz que realmente existe um poder superior, soberano, supremo, mas que este, ao fazer a criação, deu corda e jogou ao léu. Não. Nós somos teísta com T de tatu.
Nós cremos num poder superior, supremo, um Deus criador, que além de criar, conserva, guarda, cuida, protege, está conosco, se preocupa com a sua criação, e tanto se preocupa que enviou o seu próprio Filho para resgatar a sua criação. Capítulo 6, versículo 44 e 45 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmãos, escutem uma coisa. Nós vamos presenciar nessas três expressões, chamados, amados e conservados, a presença da Trindade Santa. Pois é o Espírito Santo quem nos convenceu do pecado, quem nos lembrou do juízo e quem nos mostra a justiça de Deus. É o Espírito Santo quem abriu a nossa mente, o nosso entendimento e nos fez crer no Evangelho. É por meio do Espírito Santo que cremos na palavra, entendemos a palavra, recebemos a palavra, aceitamos a palavra. Então, Judas está dizendo aos seus ouvintes, aos seus leitores: vocês foram mudados pelo Espírito, vocês foram transformados pelo Espírito, vocês foram chamados. Eu lembro, irmão, de 12:1 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão ouviu o chamado de Deus. O seu filho Isaac ouviu o chamado de Deus. Jacó ouviu o chamado de Deus. Jesus chamou também os seus discípulos. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de alma. Isaías ouviu o chamado de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, todas essas coisas, queiram ou não, estão incutidas nessa única expressão: chamados. Nós fomos chamados. Irmãos, quantas vezes não nos encontramos desanimados, cabisbaixos, às vezes desiludidos, por que não dizer, às vezes cambaleando? Mas eu quero lembrar você foi escolhido, chamado, separado, lavado, redimido, reconciliado com Cristo. Mais do que isso, você recebeu uma missão de Deus, que é a palavra da reconciliação. É isso que Judas está dizendo. É com esses caras que Judas está falando. Com os chamados. 2 Timóteo, irmão, capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, não te envergonhes, Paulo falando a Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, 9 agora. Que nos salvou e chamou. Chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmão, foi antes da fundação do mundo, foi na eternidade, quando o tempo ainda não era contado, irmãos. Um conchavo santo da triunidade de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, Ele nos designou, nos fez completamente diferente de todos os outros seres humanos. Cada um tem a sua particularidade, o seu próprio DNA, o seu próprio genes. Cada um de nós. Um código de íris específico, com uma digital específica. Somos, queira ou não, embora todos os seres humanos somos todos diferentes uns dos outros. E agora nos tornou a congregar no seu Filho, nos fazendo um outra vez, como corpo e como igreja, aos chamados. E Paulo está dizendo que nos salvou e chamou, providenciou a salvação. Ele disse: olhai para mim, ó chamado, olhai para mim, todos vós, os termos da terra, e sejam salvos. Porque, disse Isaías, Ele anunciou e Ele salvou. Aos chamados. Uma santa vocação.
A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Portanto, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos fixassem essas coisas quando lessem esses textos. Como nosso irmão Danilo Ravena diz, garimpadores ou mineradores da palavra. Mineradores. O meu irmão me dizia uma coisa interessante. Eis diante de você, Marcelo, um garimpo cheio de pedras preciosas. Cave e você encontrará. Podemos ser ricos espiritualmente, irmãos. Porque mesmo sendo pobre, disse Paulo, enriquecemos a muitos. Abatidos, mas não desanimados. Não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra bendita. Glória a Deus. Deus usou este homem, irmãos, nitidamente. Podemos glorificar a Deus por recebermos esse escrito, por isso ter chegado até nós. Isso deve aumentar o nosso fervor, o nosso temor, a nossa gratidão e o nosso serviço ao Senhor. Porque fomos escolhidos. E Ele fez questão de nos chamar no tempo. No nosso tempo. Não foi assim que Paulo disse? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para cumprir os seus propósitos. Deus vem chamando, irmãos, homens e mulheres para o serviço eterno. Glória a Deus. Portanto, avancemos agora para a segunda expressão da tríade, que é amados por Deus Pai. Irmãos, se nós voltarmos 2 ou 3 folhas, ou 5 folhas que seja na Bíblia Sagrada, nós chegaremos a João capítulo 4, versículo 8. João disse, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência, irmãos, de Deus é amor. Quando ama, não há esforço em Deus. Amar não é uma novidade, pois Ele mesmo é o próprio amor. Ele é a fonte do amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nos amou de maneira tal. De maneira tal. É isso que Judas está dizendo. Meus irmãos, Deus amou o mundo. Esse amor é do Pai. O Pai é a fonte desse amor. Aliás, Ele provou o seu amor para conosco. Romanos 5,8. Enviando o seu Filho para morrer por nós, quando éramos ainda pecadores. Prova de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que cedeu o seu unigênito Filho, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus amou o mundo, irmãos, e Judas está dizendo, amados por Deus Pai. Você foi amado, meu irmão. Você é amado. E esse amor te acompanhará por toda a eternidade. É um amor amplo, pleno, abrangente, que nos constrange. Um amor que nos constrange. Qualquer um tendo a sua mente iluminada e olhando a história de amor de Deus para a comunidade, vendo em Cristo, fica constrangido. É um amor que nos constrange. Paulo disse que gostaria que conhecêssemos a largura, a extensão, a profundidade, a altura desse amor, que João não foi capaz de descrever e nem encontrar uma palavra no vocabulário. Aliás, quando falamos do amor de Deus, temos que reconhecer que não somos capazes de exagerar esse amor. Nenhum pregador é capaz de explicar na plenitude esse texto, o significado desse amor. Somos incapazes, porque é por demais maior para nós. Réis mortais, réis criaturas, humanos, limitados, finitos, lidando com um amor incomensurável, amados por Deus Pai. Deixando de ser um estudo, virando uma pregação, né? Mas como não se emocionar com esse texto? Como não se incendiar com esse texto maravilhoso?
Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Continuemos a ler a Escritura a respeito desse amor. Olha só. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem mesmo as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmã Nena, amor de Deus em Cristo Jesus, nada pode nos separar, nada pode nos arrancar da mão de Deus, nem nada pode nos arrebatar. Jesus disse que aqueles que o Pai lhe deu foi até ele, e os que chegaram nele de maneira alguma serão lançados fora. Por quê? Porque nada pode nos separar desse amor. Estamos envolvidos, embebidos nesse amor, no amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Bendito seja o Deus e Pai. Isso que eu li agora foi Romanos 8, 38 e 39. Agora Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, esse texto encerra as observações que gostaria de fazer a respeito dessa segunda designação dos leitores de Judas. Eles eram, primeiro, irmãos, chamados. Segundo, eles eram amados por Deus. Eles eram amados por Deus. E terceiro, eles eram preservados ou conservados por Jesus Cristo. Aqui, irmão, aqui, meu Deus, preparem-se. Aleluia. Porque Cristo, irmãos, é o nosso guardador. Ele, antes de voltar ao Pai, orou. Abram, por favor, a Escritura em João capítulo 17. João capítulo 17. Abram, por favor. Estamos partindo para a conclusão deste encontro de hoje. Vamos ler a partir do versículo 7. Oração de Jesus, conhecida também como a oração sacerdotal, a oração intercessória. Jesus intercede por seus discípulos. Versículo 7 do capítulo 17. Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Glória a Deus. Jesus rogou pelos seus discípulos e irmãos, quem diga e podemos crer assim, que essa oração acompanhará o último crente a ser retirado da face da terra, irmãos. Acompanhará o último crente a ser glorificado, pois ele rogou pelos seus. Eu rogo não pelo mundo, mas rogo por aqueles que o Senhor me deu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João. Capítulo... já está em João, né? Capítulo 6, meus irmãos. Capítulo 6. Ele disse, nós somos preservados em Jesus Cristo. Somos preservados. Sabe o que isso quer dizer também, irmãos, muitas vezes? Que nem eu mesmo posso me livrar das mãos dele. Porque eu estou guardado e nem eu mesmo posso fazer isto. Olha só. João, capítulo 6, versículo 37. Por favor. Alguém leia do 37 ao 40. Peraí um minutinho, meus irmãos.
Aqui. João 6, do 35 ao 40. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Até o 40. Tudo o que o Pai me dá a mim, virá a mim. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, olha isso, meus irmãos. Olha que palavra tremenda. Jesus disse: todos os que o Pai me dá virão a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós não seremos lançados fora, irmão. Seremos preservados, seremos guardados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus: Ele é o meu Senhor, o meu refúgio. Mais adiante, no versículo 7, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que não tropece com teu pé em pedra. Irmão, o Deus de Jacó está conosco. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. Ainda que os montes se abalem, que a terra se mude, que o mar ruja, Ele está conosco. Aleluia. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Nos livra. Ainda que ao derredor exista um leão bramando, Aleluia. ou alguém como um leão bramando buscando tragar, Ele está ao nosso redor. Aleluia. E conosco o verdadeiro leão da tribo de Judá. Por quê, irmãos? Porque Ele disse: vocês são preservados, essa doutrina não os alcançará, não os perverterá, vocês são guardados. Ao contrário do que diz o gnosticismo, vocês não estão abandonados, vocês estão preservados. O guarda de Israel não tosqueneja, ele não dormita, não vacila o que te guarda. Não são os guardas, mas é o Senhor. Não são os construtores, mas é o Senhor quem edifica. Aleluia. Pois se assim não for, em vão trabalha o guarda e os edificadores. Então, ele já combate nessa breve saudação a falsa doutrina gnóstica que dizia: vocês estão abandonados, ninguém vela por vocês, ninguém guarda vocês, ninguém cuida de vocês. Não sei porque vocês ficam aí pensando que Deus vai livrar vocês. Não, vocês são preservados em Jesus Cristo, são guardados em Jesus Cristo. O que dizer de todos os livramentos que há na galeria dos heróis da fé, meus irmãos? O fogo perdeu a sua força, diz eles. Eles tiraram a força do fogo pela fé. Eles fecharam a boca dos leões. Com pequenos grupos venceram grandes batalhas, porque o Senhor estava com eles. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai. 1 Pedro 1, 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós, que pelo poder de Deus sois guardados
mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Está vendo? É uma linguagem apostólica. São guardados, são preservados. Para o quê, irmão? Para o quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. Para tanto ele nos dará, irmãos, uma natureza. Pois hoje, irmãos, participamos da sua natureza divina, mas ainda é só uma demonstração daquilo que há de vir. 2 Pedro 1,4. Por causa das grandíssimas promessas, ele nos fez participante da natureza divina, fazendo-nos morada de si próprio, pois por meio do Espírito Deus habita em nós. Somos templos do Espírito. Ele nos conserva, ele nos protege, ó, que pelo poder de Deus sois guardados. Meus irmãos, isso é tremendo, irmãos. Então ele diz, aos chamados, amados por Deus Pai e conservados. Glória a Deus. Vamos ler os 2 primeiros versículos de Judas, então. Judas, vamos lá comigo, por favor. Abram, acompanhem na sua escritura. Judas capítulo 1, versículo 1. Não, é só o versículo 1, irmãos. Né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Na semana que vem abordaremos misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, da qual compartilhamos, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.